Nesse vídeo, nós vamos falar brevemente sobre a última glândula associada ao sistema digestório, que é o pâncreas. Então, quando nós falamos do pâncreas, nós temos que entender que, classicamente, o pâncreas é reconhecido como uma glândula mista, ou seja, ele tem secreção endócrina e secreção exócrina. E isso é muito bem descrito na literatura já há décadas. Então, quando nós falamos disso, nós entendemos que existe uma porção endócrina que se relaciona então com o sistema endócrino e uma porção exócrina que é quem se relaciona com o sistema digestório. Então, a porção endócrina, brevemente, vai ser representada principalmente pelas ilhotas de Langerhans. Isso é uma estrutura visualizada histologicamente, e essas ilhotas têm vários tipos de células responsáveis por produzir uma série de hormônios, entre os quais a gente pode destacar a insulina, o glucagon e a somatostatina. Quando nós falamos da função exócrina, que é o que nos interessa para esse vídeo, nós vamos discutir a existência dos ácinos pancreáticos, que estão ali entremeados e próximos das ilhotas de Langerhans. Só que esses ácinos, eles se apresentam ao redor de pequenos ductos, né? Esses ductos vão se formar, vão se unir formando ductos cada vez maiores e vão desembocar finalmente num ducto pancreático. Então, esse ducto pancreático, o ducto pancreático principal e o acessório, como nós vamos ver, vão ter o quê? Uma função de levar as substâncias produzidas por esses ácidos para o sistema digestório, para o tubo digestório, que vai ter basicamente uma função digestiva. Por quê? Porque o suco pancreático vai ter um componente proteico enzimático, um componente aquoso, que vai dissolver, vai ajudar a diluir essas substâncias que estão provindo da nossa alimentação. Então, novamente usando aquela ideia da localização do pâncreas utilizando através da superfície corporal, né, utilizando aquelas duas linhas sobre a cavidade abdominal, nós vamos ver que ele se encontra nos quadrantes superiores esquerdo e direito. Se eu olhasse agora utilizando aquelas 4 linhas e os 9 quadrantes, eu veria que o pâncreas basicamente se apresenta na região umbilical, na interface entre a região umbilical e a epigástrica, e nós vamos encontrar um pouquinho no hipocôndrio esquerdo. Então, ele é uma estrutura alongada que se projeta desde a linha média dessa linha junto da região umbilical e se projeta para a esquerda. Isso em indivíduos que têm o pâncreas com a sua disposição, a sua apresentação considerada normal. O que nós vamos ver? Se primeiro eu pudesse remover estômago, que estaria aqui, ó, essa aqui é o fundo do estômago, o esôfago, eu removi o estômago, removi o corpo, o duodeno, e aqui eu começo a visualizar, duodeno não, pilório, desculpem, começo a visualizar o duodeno. Então aqui eu vejo aquele duodeno, a incisura formando o início do jejum. Então eu vejo que o pâncreas possui uma porção que se encaixa perfeitamente aqui junto ao duodeno. Então ele possui uma porção que se encaixa no duodeno e se direciona, tem uma outra porção alongada que se direciona aqui para a esquerda. E o que eu vejo é que existe peritônio que está revestindo então estruturas, jogando elas junto à parede posterior, aqui, né? Ou revestindo a estrutura que está quase que livre dentro da cavidade peritoneal, como aqui essa alça do cólon transverso. Ela está revestida por peritônio aqui e aqui. Agora, o duodeno não, o duodeno é revestido na sua face anterior e colado na parede posterior. O pâncreas também. Essa porção aqui, o rim que está aqui, o rim esquerdo aqui, e o rim direito que está lá atrás, né, aqui atrás, eles estão colados na parede posterior. Então, quando essas estruturas estão presas, aderidas
a parede seja posterior, normalmente no caso aqui do peritônio, eu vou dizer que elas são retroperitoneais, elas estão por trás do peritônio, elas não estão livres dentro da cavidade, então elas não são móveis para frente e para trás, ou para cima e para baixo, elas estão presas posterior a essa parede posterior. Quando eu vou agora definir, descrever essas regiões do pâncreas, eu verifico então que essa porção que está encaixada no duodeno é chamada de cabeça do pâncreas. E eu posso ter uma unha, uma pequena unha de tecido que vai formar uma rebarba que se chama de processo uncinado. Isso é uma denominação anatômica. O que mais importa para nós é entender que a cabeça do pâncreas está encaixada aqui no duodeno. A partir do colo eu tenho a projeção então do corpo do pâncreas e a cauda do pâncreas se projeta aqui bem à esquerda, próximo do rim e do baço, que estaria aqui também nessa posição um pouquinho mais anterior ao rim. Se eu abrir agora o pâncreas, conseguir dissecar ele, eu vou verificar, eu vou observar a formação desse ducto pancreático. Então, o ducto pancreático segue da cauda até a cabeça do pâncreas, e na cabeça do pâncreas eu vou encontrar um ducto pancreático principal, que é quem leva o grande volume mesmo do líquido pancreático, para aquela ampola hepatopancreática que desemboca na papila duodenal maior. Então, nesta região, o ducto pancreático principal se encontra com o ducto colédoco, que está trazendo a bile lá da vesícula biliar. Então, a ampola recebe esses dois ductos e nós vamos ter abertura disso lá na papila duodenal maior. Existe um ducto pancreático acessório, que leva um volume menor de líquido e que vai se abrir numa papila duodenal menor. Muitas vezes ela é tão pequena que é muito difícil anatomicamente, visualmente, de encontrar esta papila. Voltando àquela imagem que a gente já viu no vídeo de fígado, nós vamos ver que aqui está a vesícula biliar com ducto cístico, o ducto hepático comum trazendo a bile a partir do fígado. Isso vem direto pelo fígado ou pela vesícula biliar pelo ducto colédoco, e então, como a gente comentou, esse ducto colédoco se encontra com o ducto pancreático principal e ambos desembocam na ampola hepatopancreática, que vai se abrir lá naquela papila duodenal maior. Se eu olhasse agora num aspecto a partir do duodeno, removendo a mucosa do duodeno e observando essa ampola, eu vejo que tem a presença de músculos, de fibras musculares circulares envolvendo essa ampola e formando um esfíncter. Então, dessa maneira, a gente evita que exista a liberação, seja de bile, seja de suco pancreático para o duodeno, em momentos em que não é necessário ter a liberação dessas substâncias. Então, existe a liberação dessas substâncias no momento oportuno durante o processo de digestão. Aqui no esquema mais bem simplificado, nós temos a condição também de ver que, além de termos esfíncter na ampola hepatopancreática, nós temos também esses músculos circulares junto ao ducto pancreático principal e ao final do ducto colédoco. Então, nós conseguimos diferenciar ou coordenar a liberação, a passagem desses fluidos por esses ductos. Como a gente viu no fígado e na própria glândula salivar, nós temos a possibilidade de formar cálculos nesses ductos. Esses cálculos podem vir seja da vesícula biliar, entupindo ou passando aqui pelo ducto colédoco e obstruindo a ampola hepatopancreática, ou esses cálculos podem ser formados dentro do ducto pancreático principal especificamente. De qualquer forma, seja um cálculo biliar que fechou, que obstruiu a ampola hepatopancreática, seja um cálculo pancreático que está obstruindo
o ducto pancreático principal ou o ducto pancreático de uma forma geral, o que vai acontecer? Nós temos muitas vezes a obstrução da passagem desse líquido. Esse líquido começa a ficar acumulado, o líquido pancreático fica acumulado, e isso começa a promover um processo inflamatório que vai originar, é uma das causas de pancreatite, inflamação do pâncreas. Então a gente pode imaginar que a inflamação do pâncreas exócrino vai também repercutir em cima de quem? Do pâncreas endócrino. Então essa pessoa vai começar a ter problema na produção de insulina, glucagon, por exemplo. Então nós temos condições em que muitas vezes um problema de vesícula biliar faz com que o indivíduo tenha uma condição de uma quase diabetes, porque esse pâncreas está sofrendo, está inflamado por não conseguir liberar o seu líquido pancreático, e às vezes isso é resolvido com a simples remoção da vesícula biliar ou desses cálculos dentro desse ducto. Então aqui nós temos um outro exemplo dessa presença desses cálculos dentro da ampola hepatopancreática, que poderia vir tanto de um lado como do outro, independentemente disso, prejudica a função exócrina do fígado e a função exócrina do pâncreas. Uma outra condição que também promove alterações no funcionamento do pâncreas exócrino é a presença de massas de tecido crescendo nesse pâncreas, seja tumores ou, o mais grave, a formação de a presença de câncer de pâncreas. O câncer de pâncreas é uma das condições mais malignas, né, mais graves, um dos tipos mais graves de câncer que nós podemos encontrar, onde a expectativa de vida desses indivíduos é de meses, realmente meses.